Então, como eu falei para vocês, né, eu tinha escolhido entre todas elas, né, a Blizzard, né, até pela simpatia que eu já tinha pela empresa, né, com certeza era sem dúvida a maior delas, né, com certeza, e até pelo contato que eu já tinha a priori com o Fausto, né, já tinha um brasileiro lá, então eu achei que realmente que seria a melhor escolha. O processo, né, para ir para lá a priori foi complicado realmente, né? Como eu falei para vocês, eu já tinha tido meu visto negado umas 4 vezes já, lá em Recife. Então, isso complicou um pouco. Como foi que complicou? A primeira coisa que aconteceu, eu fiz uma entrevista pela internet, né, via Extreme. Lá em São Paulo eu aluguei uma sala especial para fazer essa entrevista. Eu fiz uma entrevista com alguns diretores, com o presidente lá da Blizzard e o Fausto, estavam mais alguns artistas, e eu fiz uma entrevista com eles, né, através da internet, através de videocâmera, né? E foi muito bacana, né? Tipo, a gente conversou bastante, eles avaliaram o meu inglês, né? Que realmente na época era bem ruim, mas eles falaram para mim que estava tudo ok, né? Que eles iam entrar em contato comigo depois para ver papelada e tudo, e que eu aguardasse. Então, em um determinado momento, depois de alguns meses, né? Eu recebi o convite, né? Em forma de carta. Essa carta veio pelo correio, me convidando para ir lá em Irvine, né, na Califórnia, perto de Los Angeles, para poder conhecer a cidade, né, Irvine, onde fica localizada a Blizzard, e conhecer a Blizzard, né, passar um final de semana lá para conhecer conversar com as pessoas, com eles, né, pessoalmente. E para mim foi assim, foi fantástico aquilo, né? Tipo, eu peguei a carta, né, já com passagens aéreas e a estadia já tudo certo por eles. E aí eu fui me dirigir ao consulado em São Paulo mesmo, eu estava morando em São Paulo, né, e fui fazer entrevista em São Paulo. Chegando lá com a carta, né, e com as passagens, com os dados do hotel que eu ia ficar, eu acho que a entrevista, ao invés das que eu levei um não lá em Recife, que durou mais ou menos 10 segundos, essa deve ter durado 20 segundos, assim. E a resposta foi novamente um não. Eu tive o visto negado novamente, né? O que dessa vez me deixou realmente muito chateado na época. Porque eu tinha a certeza absoluta que daquela vez, né, tudo ia dar certo. Foi um susto para mim porque eu esqueci realmente as vezes anteriores e fui lá, apresentei as cartas e fui negado. E aquilo para mim foi terrível, né? Eu fiquei muito decepcionado e chegando em casa eu entrei em contato com o Fausto, né, e com o pessoal da Blizzard. E falei, né? Pro Fausto foi fácil por causa do português, o Fausto entendeu. Mas os americanos ficaram assim sem entender o porquê, né? E eu tentei explicar para eles, né, que talvez por eu ter tido negado anteriormente, eu tinha ficado como se fosse uma ficha, né, negativa lá no sistema deles. E que eu ainda era, apesar de tudo, por causa das vezes foram negados anteriormente, um turista, aliás, um imigrante ilegal em potencial para eles, digamos assim, né? E então eles nem se deram o trabalho de verificar se realmente a empresa estava me chamando, se os custos da viagem haviam sido pagos por eles, estavam se responsabilizando e me mandar de volta 3 dias depois, né? Mas de qualquer forma, foi muito chato, né? Foi muito chato, que me deixou realmente, falei para eles lá e falei, olha, é o seguinte, eu não tenho interesse dessa forma de ir mais e realmente não
não tenho interesse, não deu certo, vamos deixar isso para um futuro qualquer, deixa para depois, mas no momento eu vou ficar no Brasil. Eu não lembro bem o que aconteceu, mas alguns meses depois eu voltei a falar com o Fausto e eu não sei qual foi a razão, mas a gente voltou a falar sobre a possibilidade de eu ir para lá, né? E eu falei que depois do que tinha acontecido há uns meses atrás, eu realmente não tinha interesse, porque eu não ia mais sair da minha casa, né, para poder ir lá para levar outro não, porque eu já tinha levado, já era o quarto não já. Então eu não ia mais me sujeitar a isso, porque eu não precisava daquilo. E aí eu até na conversa eu falei o seguinte: olha, só uma possibilidade de eu ir, se o meu visto for aprovado dentro dos Estados Unidos já, e se eu receber um visto já aprovado diretamente da imigração americana dentro dos Estados Unidos, e eu aqui somente receber o passaporte carimbado, alguma coisa assim. Então eles me deram a seguinte resposta: não, então a gente vai fazer isso, nós vamos atrás disso. E foi isso que foi feito. Começou o processo, os advogados deles começaram a entrar com o processo para pedir o meu visto, né? E minha entrada, que é o visto era o O1, e isso levou uns 8 meses, mais ou menos. Foi uma espera muito, muito longa. No meio do processo ainda, depois de ter feito todo um material de cartas que eu pedi a alguns amigos meus, e eu ter pedido cartas desses meus amigos e mandei vários artigos, foi todo um processo bem complicado de documentação que eu tive que enviar para lá para que eu fosse aprovado. Então eu lembro que no meio do processo ainda eu fiquei chateado porque eles me pediram mais coisas ainda, e aí eu falei, não, mas é tudo que eu tenho, né, tipo, é tudo que eu tenho. Então eu fiquei pensando, poxa, será que vai dar errado de novo? Então assim, e eu fiquei chateado, muito chateado, e resolvi até, falei até para o advogado que eu não sabia se eu ia realmente dar continuidade àquilo. Mas depois de uns 2 dias eu pensei melhor e resolvi pegar e enviar mais algumas coisas que ele estava me pedindo. Ele me explicou direitinho: Alex, você precisa mandar somente mais algumas coisas, que isso vai definitivamente resolver tudo. E aí eu lembro que eu enviei isso aí, e eu tinha um site da imigração americana que eu conseguia verificar se havia sido aprovado o visto. E eu lembro que eu entrava todo dia, eu acho que umas 10 vezes por dia, para ver se havia um update, né, para ver se havia uma aprovação, e nada. E isso talvez tenha durado quase 2 meses, ou no mínimo 1 mês e meio. Eu sei que foram muitos dias, que chega uma hora que eu cansei totalmente e que eu esqueci. Eu falei, não vai sair, isso aqui não vai sair. Eu acho que preciso ter ideia de como demorou para isso sair. Eu acho que eu passei quase 1 mês sem entrar mais no site. Deixei para lá, realmente. Eu falei, não. Aí fiz alguns planos de voltar para Fortaleza, sair de São Paulo. E a minha ex-esposa perguntava, mas você não está esperando sair o visto dos Estados Unidos? Não, mas tudo indica, pelo que eu estou vendo aqui, que não vai dar certo de jeito nenhum. Então vamos esquecer isso aí, porque isso não vai dar certo. Pelo que está acontecendo, pela demora, não vai dar certo. E eu voltei para Fortaleza, né, certo de que ia ficar aqui em Fortaleza. Eu lembro que era um Natal também, era um final de ano. E eu não lembro exatamente o porquê, mas me deu de repente a vontade de dar uma olhada lá estava na internet, navegando na internet, cansado de ver o que eu já tinha visto várias vezes, alguns sites. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou dar uma olhada lá, verificada para ver qual é o status, né? Que com certeza vai ser negativo. E eu acho que eu queria olhar esse status só para ter a confirmação, para dizer, olha, oficialmente eu acho que não vai dar certo, então eu vou seguir aqui minha vida de outra maneira. Eu lembro até que nem a senha mais eu sabia, eu tive que procurar a senha, levei um tempo para poder procurar a senha, que eu tinha até esquecido a senha de lá. E depois que, quando eu entro,
eu já tinha olhado tantas vezes que quando eu entrei na mesma instante eu vi que havia alguma coisa diferente, havia um update lá. E o update era exatamente que meu visto tinha sido aprovado e que a documentação estava sendo enviada para mim. E que eu tinha somente que me dirigir ao consulado para apresentar a documentação e pegar o meu visa. Então aquilo para mim foi assim, né? Eu fiquei realmente sem palavras, assim. Fiquei muito feliz também, claro, mas fui pego de surpresa realmente, porque eu achava que não ia dar certo. Já tinha dado errado tantas vezes, eu achei que não ia dar certo mesmo. E eu lembro que eu fui comunicar a minha ex-esposa isso, olha, a gente vai ter que mudar todos os planos novamente. Ela falou, eu lembro que ela estava fazendo já um monte de coisa, fazendo um monte de planos já aqui em Fortaleza. E eu falei, olha, se eu falar para você, você não vai acreditar. A gente vai ter que ir para os Estados Unidos. Agora deu tudo certo. E foi aquela correria, né? Foi aquela correria. A gente teve que voltar imediatamente a São Paulo, porque o governo mandou uma carta com carimbo, um selo um selo americano. Era uma carta especial que eu tinha que levar lá no consulado e apresentar. E aí rapidamente a gente se organizou, pegou um voo, voltou para São Paulo, agendamos a entrevista lá no consulado, né? E agora com essa carta, e que eu tinha a certeza, né? Já tinha sido tudo aprovado nos Estados Unidos, então a probabilidade de dar errado aqui no Brasil era praticamente zero, né? E mesmo que desse errado, era o momento de eu dar uma piada com eles lá e perguntar, meu amigo, vocês querem fazer hora comigo ou o que é? Porque já foi aprovado lá, por que vocês ainda querem, né, complicar as coisas aqui? E eu já estava com isso já preparado para falar, caso que também eu achava que podia ainda dar algum engodo, digamos assim, né, algum problema. E eu lembro que a gente chegou lá, foi a minha esposa, a minha ex-esposa, a gente foi lá e fez foi lá no guichê. Quando eu apresentei a carta, o cônsul lá deu uma olhada na carta, olhou pra gente, só falou o seguinte, olha, parabéns, carimbou nossos passaportes lá e falou, parabéns, vocês vão agora dar os dados de vocês ali no outro guichê, boa viagem. E foi isso. Eu acho que durou 1 minuto mais ou menos, 1 minuto e meio. E eu saí de lá sem acreditar, né, que uma coisa que eu esperei tantos anos da minha vida, assim, tipo, tinha dado certo. Eu não acreditei realmente, assim, eu tava sem acreditar, tipo assim. E aí já liguei pra minha família, liguei pra todo mundo, falando que ia para os Estados Unidos, que ia dar tudo certo. E foi assim, foi maravilhoso, né? A gente já estava de férias, mesmo tinha que resolver um monte de coisa em Fortaleza também. A gente voltou para Fortaleza no outro dia. E tinha que depois voltar para São Paulo para pegar os passaportes, né? Que ia levar um tempo, eu acho, uma semana para chegar no nosso endereço em São Paulo. E aí a gente organizou tudo que podia lá, voltamos em São Paulo, pegamos os passaportes já com Visa, né? Que era o Visa UO1. E aí a gente voltou e esperou a data da viagem, né? Que seria mais ou menos 1 mês e meio depois, em Fortaleza mesmo. Então a gente saiu já direto de Fortaleza já para Los Angeles, né? De Los Angeles a gente já ia para Irvine. Então assim, foi algo muito mágico, assim, realmente, né? Foi inesquecível mesmo. A empresa, né? Logo quando eu cheguei, a gente foi muito bem recebido lá pelo Shin, que era um dos meus leads, pelo Fausto, né? Que também ele era o coordenador também do departamento lá de modelagem. E eles receberam a gente lá muito bem. O Ricardo Biriba também, que me ajudou pra caramba lá, me ajudou muito, né? Ricardo Biriba, que era depois que eu soube que ele era animador lá, brasileiro do Rio de Janeiro, né, carioca, e ele era animador e nossa, ajudou pra caramba assim a gente, sabe, assim, demais mesmo assim.
nos primeiros dias, né, para poder se localizar nas coisas, resolver tudo, documentação, tirar o CPF de lá, já organizar alguma coisa para carteira de motorista e tudo. Então assim, a empresa, né, é inacreditável, né? Tipo assim, eu sempre via os making offs, quando se fala em Los Angeles, né, em relação a alguns estúdios e principalmente em relação a Blizzard, que eu conheci, né, a fundo mesmo, a gente tem uma impressão quando a gente vê os making off dos filmes assim, ou desses games, que eles devem arrumar muita coisa aí, tudo deve ser meio fake, as coisas na realidade lá não são bem assim. Mas, por incrível que pareça, isso que é o bacana em relação a você morar lá fora, diferente, infelizmente, do Brasil, que muita coisa realmente não é bem o que a gente pensa e tudo. Não é bem o que a gente realmente pensa. A Blizzard, lá, você viver lá dentro, né, você trabalhar lá dentro, é muito mais fantástico do que qualquer behind the scenes ou making off que você vê sobre a empresa. É inacreditável realmente. A estrutura é inigualável, assim, extremamente grande, muito grande. Os departamentos são muito bem organizados. É inacreditável. Eu lembro que quando eu ia pro banheiro, né, pro sanitário, eu tinha que passar basicamente por vários departamentos, né? Eu tinha dois caminhos. Eu tinha um departamento que passava pelo departamento de animação, o outro passaria pelo departamento de Matte Paint, né? Mas sempre eu passava ao lado das salas, né, de alguns departamentos e alguns artistas também. E era inacreditável, assim, não tinha uma vez, durante todo o tempo que eu passei lá, não tinha uma vez que eu não conseguisse passar indiferente a qualquer um dos departamentos. Eu sempre parava e ficava olhando assim, alguns caras modelando, alguém pintando alguma coisa, ou a turma do Ricardo Biriba lá tentando fazer. Eles tinham uma parte lá que eles faziam encenação e gravavam em frente a alguns espelhos de algumas cenas que eles queriam animar. Então assim, era impressionante mesmo. O departamento de Matte Paint, você ficava assim, eu ficava olhando eles fazendo aquelas pinturas de uns monitores gigantes lá. E é impressionante. Não tinha um dia que eu realmente não parasse para ficar olhando os trabalhos que eram realizados lá. O meu departamento, né, tinham também alguns artistas, né, que eram um absurdo realmente. Quando você entra lá, você acha que você sabe, né, alguma coisa, né? E eu pelo menos já entrei sabendo que não sabia de nada, então acho que foi um diferencial bem grande. E realmente eu tive a certeza lá, né? Porque quando você entra lá, que você vê os modeladores que eram do meu departamento trabalhando, era impressionante, assim. Não tinha, você via o quanto eu tinha que aprender ainda, né? O quanto eu tinha que realmente ainda estudar para chegar naquele nível. O próprio Fausto, né, quando algumas vezes eu dava um pulo na sala dele e ele estava lá modelando, não tinha como não ficar impressionado, né, com ele modelando. E uma modéstia dele absurda. Eu chegava para ele e falava assim: cara, tipo, ver você, uma imagem sua na internet é uma coisa, ver você fazendo isso aqui ao vivo não tem palavras, é indescritível. E ele falava: Alex, não, eu não sou essas coisas todas, não sou tão bom assim. Ele tem uma ingenuidade assim, né, uma simplicidade muito grande assim, né, ele realmente mais absurdo assim. O nível do trabalho, ele chegou a me mostrar, eu lembro que eu nunca mais vou esquecer disso. Ele me mostrou alguns dos arquivos, né, de alguns marinas dele lá, de um marina que ele tinha feito. E é impressionante, né, a qualidade, o nível do trabalho. Você vê as peças todas desmontadas assim, e você vê que é um nível sem igual assim, né, em termos de qualidade. Então assim, tudo que você imaginar em relação a essas empresas, né,
Eu acho que alguns amigos meus, o Rafa, o Rafael Grassetti, o Glauco que está lá, ou qualquer outro que esteja, deve falar a mesma coisa, confirmar o que eu estou falando. Você está lá dentro, você tem um choque de realidade muito grande, porque realmente o nível de trabalho deles, se vocês acham que o que vocês veem nos making-offs, nos livros é absurdo, pode ter certeza, é bem maior do que isso, sem dúvida nenhuma. Isso isso que vale o fato de você, né, que você que quer morar lá fora, quer trampar lá fora, quer sair do Brasil, quem quiser investir nisso, quem quer investir nisso realmente, tem que fazer isso, porque não tem comparação. O que é feito aqui no Brasil, com o que é feito lá fora, da maneira que isso é feito, é absurdo. O sistema que a empresa gerencia a arte é inigualável também. Aqui no Brasil, eu cansei de dar palestras em alguns lugares que as pessoas reclamam porque estavam ganhando pouco, estavam trabalhando muito, estavam virando noite. E quando iam pedir um aumento, iam pedir para que o diretor, né, do departamento tentasse reduzir as horas de trabalho, evitar do pessoal da turma ir no domingo, no sábado, nos feriados trabalhar, eles levavam sempre um não. E quando era uns dias depois, chegava uma máquina lá, um render farm ou um computador, ou um scanner 3D de milhões, quase um milhão de reais, assim. Então é aquela pergunta, eu não tenho dinheiro para investir no departamento, não tenho dinheiro para colocar mais gente, para se trabalhar menos e ter mais qualidade, mas eu tenho dinheiro para ter uma máquina que eu nunca vou usar aqui dentro, porque eu não vou ter serviço para isso aqui. Então essa é a realidade do Brasil. Os investidores, eles acham que o segredo do que está lá fora é a qualidade das máquinas, são máquinas que eles têm que nós não temos aqui. Mas quando você vai para uma empresa como essa, você descobre que não há nada de secreto, não há nada de fantástico em relação à tecnologia que eles usam. O grande investimento que eles fazem é nas pessoas, nos artistas. Eles criam uma experiência inigualável, em que o artista é o ponto principal. Se o artista está bem, se o artista consegue produzir, dar o melhor de si, ele vai conseguir, eles vão conseguir atingir o resultado que eles querem. Eu lembro que eu conto muito essa história. Eu lembro que em um dos momentos que eu estava fazendo um modelo para um cinematic lá, e eu estava trabalhando quem conhece o World of Craft, eu estava trabalhando no cinematic o cinematic chamado Cataclisma. Eu estava trabalhando no Dragão, eles tinham uns desenhos iniciais, né, uns concepts iniciais do departamento de concepts, e eles queriam que eu já desse uma versão, iniciada, um sketch, né, digamos assim, um sketch em 3D do Dragão, e que posteriormente foi usado, né, para o cinematic final, né. Eu parti do ZBrush, usei o ZBrush e comecei a fazer a partir de cubos. Na época a gente não tinha nem Dynamesh nessa época ainda, mas eu parti de cubos, né, que eu fiz a construção no XSI, e aí eu fiz uma base mesh bem simples mesmo e comecei a construir o dragão. E eu lembro que eu levei uma semana mais ou menos para construir, ter todo o volume. E eu lembro que o diretor chegou para mim e perguntou: Alex, o que você acha, né? Ele falou que tinha gostado e tudo. Ele estava no caminho, tinha algumas coisas para serem mudadas, e ele perguntou para mim: o que é que você acha, Alex? Você acha que tá ok, é isso mesmo? Aí eu falei para ele, é verdade, olha, se eu tivesse mais tempo, eu poderia fazer mais, eu poderia trabalhar mais. Tem algumas coisas realmente nele que eu não estou gostando, eu acho que a gente poderia mudar isso aqui. Ele falou: poxa, Alex, é verdade, era o que eu estava pensando também, a gente pode mudar essas coisas. E aí eu perguntei: mas vocês têm tempo para isso, né? Já imaginando como é que seria aqui no Brasil, né? E esperando ouvir um não.
E aí eles chamaram o coordenador do departamento, que era o Berjan, e perguntaram ao Berjan se tinha alguma condição de me dar mais alguns dias para trabalhar. E eu lembro que eles conversando, os termos que eles conversaram foi o seguinte: perguntaram na verdade ao Berjan se havia orçamento para me dar mais tempo. Então ele levou um pouco tempo depois ele voltou e colocou assim a cabeça lá na sala, na entrada da sala, e falou: Alex, olha, você tem mais uma semana, nós temos orçamento, nós temos mais uma semana para você trabalhar nisso aí. Então eu levei 2 semanas para fazer somente o sketch do dragão. Então eles têm orçamento, eles têm um investimento em tempo. Se aquilo ali precisa de mais tempo e aquilo vai se tornar melhor e aquilo vai representar melhor a empresa, eles têm investimento para aquilo. Então aqui, infelizmente, é o contrário. Eles não têm tempo, não te dão mais tempo, porque você tem que se virar de qualquer jeito. Isso em todos os níveis da arte aqui, você tem que se virar. Se você faz alguma coisa em 2 meses, você não pode falar isso aí, você tem que fazer em 3 dias e você tem que se virar. Porque eu não tenho mais dinheiro, nós não temos mais dinheiro. Mas eu tenho dinheiro para comprar um carro importado. Eu tenho dinheiro para investir numa render farm que no momento eu não estou precisando. Eu tenho dinheiro para investir em um equipamento de milhares de reais que eu nunca vou usar porque eu não sei usar. Então, assim, é uma outra visão que, infelizmente, eu não acredito que no Brasil nós vamos ter essa mesma visão. De jeito nenhum. Infelizmente, eu sou bem pragmático em relação a isso. A maneira deles pensarem é absurdamente diferente da gente. A gente acha realmente, você não consegue mudar a cabeça desses investidores de que o grande segredo deles é a tecnologia. Enquanto que, na verdade, o que é mais importante são as cabeças, as mentes que estão por trás de tudo isso. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Eu tenho muitas histórias para contar, assim. Mas eu realmente eu vou prolongar muito, né? Foi uma experiência fantástica. Eu assinei um contrato de 3 anos com eles, né? Mas eu não consegui passar os 3 anos que eu havia fechado no contrato. Eu infelizmente tive que quebrar o contrato e passei em média acho que 1 ano praticamente lá. E infelizmente aconteceram alguns imprevistos, né? Alguns problemas que me fizeram voltar para o Brasil.